Muito bem, dando continuidade aqui, vamos conhecer agora mais um componente. Então vamos fazer assim, ó. A primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, eu vou trabalhar uma nova tabela de pedidos. Não, eu ia falar para você remover isso aqui, mas não precisa. Vamos deixar ela aqui. Vamos criar uma nova até para a gente ver a diferença, tá? Vou voltar lá para o meu Glue Studio. E tem aqui a nossa tabela, o nosso job de pedidos. Eu vou aproveitar, ao invés de eu criar um job novo, eu vou alterar esse aqui que já existe, tá bom? Vou selecionar, vou aqui em editar e tá aqui. Tá aqui o nosso fluxo que nós construímos para o nosso job. Quando eu clicar aqui em camada raw, ele me mostra aqui a tabela. Aqui embaixo ele me mostra um preview de dados, né, uma visão, e em Alt Schema ele me mostra como que está o esquema. Aqui, ó, nós vamos querer trabalhar com essa coluna, ela está string aqui, mas do jeito que ela está aqui, ela não vai permitir que eu faça o que eu quero. Então vamos aqui, quando eu clicar aqui em Change Schema, perceba que eu alterei ela aqui, ó, ela está com timestamp, tá? Tá marcado aqui timestamp. Ok? E aí, quando ele salva ela na camada Refined, ele salva como timestamp. Se eu vier aqui no Atina, vamos ver como é que ele gravou a coluna de data do pedido. Ó, data pedido, timestamp. Perfeito, é isso que eu quero. Vai ter muitas situações onde a coluna que você trabalha com datas, ela venha com esse tipo timestamp, tá? E aí a gente precisa fazer algumas alterações. E essas alterações que eu vou fazer aqui vão refletir na próxima alteração que a gente vai fazer em algum vídeo depois desse aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer, o que que eu quero fazer para explicar para você? Eu quero que quando eu uso essa coluna aqui, ó, eu tenha a possibilidade de quebrar ela de algumas formas. Primeira informação, isso aqui, ó, que é o horário, para nós não serve de nada. Por quê? Porque ele traz tudo 00. Então isso aqui para mim não serve de nada. O que serve para mim realmente aqui é a data. Então eu vou querer quebrar isso aqui em mais de uma opção. Eu vou querer ter somente a data. Então eu preciso fazer uma formatação nisso aqui. E aí ela tá timestamp, eu vou converter de novo para string e fazer uma transformação aqui, tá? Então vamos fazer. A primeira alteração que nós queremos fazer é tirar esse 00 e deixar somente a data. Como que a gente vai fazer isso? Então vamos voltar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um novo componente de transformação, tá? Primeiro eu vou vir aqui e vou tirar o nó parente dele, ó. Nesse último aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou tirar o nó parente dele. Pronto, e aí o que vai acontecer? Ele vai ficar solto aqui, tá bom? Agora, eu vou colocar um novo componente, transforme, e vou procurar um componente aqui, ó. Você pode pesquisar aqui embaixo, mas eu vou trazer aqui para você conseguir enxergar onde ele está. É esse aqui, ó. Format timestamp. Ele diz aqui que você converte uma coluna de timestamp para o formato de string. É esse que eu quero. Pronto, clico nele. Ele apareceu aqui, ó. Aqui. E aqui eu vou mudar o nome. Eu vou colocar timestamp. Colocar aqui to string. Tá? Agora ele vai se conectar com quem? Deixa eu voltar aqui para você ver. Eu quero que ele se conecte com esse change schema aqui. Então eu vou clicar aqui, vou colocar change schema, pronto, está conectado, ó, com o change schema. E aí, agora no change schema ele fala assim, qual é a coluna que você quer trabalhar dessas aqui? A coluna timestamp, tá? E aí você vai colocar o formato de saída. O que que nós queremos? Que ele saia aqui, ó, ele dá até alguns exemplos aqui, só que ele traz aqui no formato americano.
Então vamos ver como é que ele está, se ele está no formato americano. Primeiro eu vou clicar aqui. Ó, ele está no formato americano. Ano, mês e dia. Nós queremos o inverso, nós queremos dia, mês e ano, que é o formato brasileiro, tá? Então, beleza, vou clicar aqui, eu tô aqui nele, como é que eu quero o formato? E aqui tem uma pegadinha, tá? Se você selecionar isso aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, fala para você colocar aqui dentro, ó, né? Ó, ano, mês e dia, que é o formato americano. E aí ele já vai convertendo aqui. Olha como ele ficou aqui o resultado, tá? Esse é um problema. Por quê? Porque a documentação, ela fala para você fazer de uma forma, mas na prática não funciona como ele está dizendo. Ele está pedindo para você colocar aqui entre aspas. A primeira coisa que você precisa entender, essa aspa simples aqui, ela não funciona, tem que ser aquela aspas invertida. Então, por exemplo, vou apagar aqui, ó. Na verdade, eu vou vir para cá, para a primeira. Como que eu vou fazer? Vou tirar essa e vou colocar aquela aspas que fica normalmente junto com o acento til no seu teclado. Você selecionar ela, olha como ela já é diferente, essa aspas. Ela é uma aspas mais torta, digamos assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma aspa. Tiro aqui, coloco aqui. Olha como ele vai fazer agora, o resultado. Agora funcionou. Tá vendo? Agora ele trouxe o dado. Quando eu coloco a aspas normal, ele não traz o dado. Ele traz simplesmente isso aqui como uma string. Então, tem que ser aquela outra aspas lá. Tá? Aí ele traz. Beleza? Ou simplesmente, que eu acho que é até melhor, você simplesmente coloca sem aspas. Ó. E aí, como é que ele vai trazer? Beleza, trouxe sem aspas. Então, aqui, olha como ficou aqui convertido e olha como ele está sem a conversão. Aqui ele traz a data e um horário, que é tudo zero. No nosso caso agora, depois que eu converti, ele trouxe somente a data. Outro ponto importante, ele tem esse campo aqui. Esse campo aqui significa o quê? Que ele pode pegar essa data, tá? Ele pode simplesmente alterar na coluna original, como está, ou você pode colocar uma nova coluna. Então vamos fazer diferente agora, ó. Vamos colocar aqui está data pedido. Eu vou criar uma coluna chamada somente data. Data. O que ele vai fazer? Nesse caso aqui, como você disse o formato que você quer, e você disse que você quer isso na nova coluna, ele mantém a coluna que já existia no formato original e lá no final ele cria uma coluna nova atribuindo o novo formato que você pediu. Então a nossa coluna nova é data, ele colocou no formato que nós pedimos. E a coluna original ele mantém como estava. Aqui eu vou fazer algumas modificações. Primeira modificação, eu vou colocar aqui no formato brasileiro, que é dia, traço, o mês tem que ser com M maiúsculo, tá? Mês, traço, o ano com 4 dígitos. Primeira alteração que eu vou fazer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que ele coloque no formato brasileiro. Tá aqui, colocou no formato brasileiro. Tá bom? Essa é a primeira alteração. E aqui, por agora, eu não vou ter essa coluna de data. Eu vou apagar, significa que eu vou manter essa formatação na coluna original. Ó, coluna original. Tá. Primeira alteração é essa. Vou clicar aqui em salvar. Tá salvo. E aí meu job está salvo aqui. E aí nós vamos fazer mais uma alteração, mas nós vamos fazer na aula seguinte.